Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar um pouquinho sobre proteínas e gorduras. Na última aula nós falamos sobre os carboidratos e eu expliquei para vocês o que são os macronutrientes, que dentro dos macronutrientes nós temos as proteínas, gorduras e carboidratos. Então a gente já entendeu um pouquinho sobre a questão estrutural de um carboidrato, né? Já está lá na nossa aula anterior e hoje eu vou trazer para vocês o que são proteínas e gorduras, qual é a sua função, como que elas trabalham no nosso organismo. Então, vamos lá. Quando nós falamos em proteínas, nós precisamos pensar em aminoácidos. Então, isso está totalmente conectado. Por quê? Porque uma proteína, ela é formada, né, ela é estruturada pela junção de vários aminoácidos. E sempre que eu penso em proteína, me vem à cabeça uma construção de algo. Pensando em construção de um prédio, de uma casa, eu sempre associo a proteína, se a gente tivesse que nomeá-la dentro de uma construção, ela seria o tijolo, elas seriam as proteínas, os tijolos da nossa obra. Vejam a importância do tijolo para fazer uma construção. Por quê, gente? Porque a proteína ela tem uma função estrutural, ela tem uma função plástica. O que significa isso? Para eu construir, para eu fazer estrutura, eu preciso do quê? De tijolo. Para o meu corpo construir músculos, ossos, pele, tecido, fazer enzimas, nós temos que consumir os aminoácidos. Então é de extrema importância aí a proteína no nosso organismo. Por isso que eu gosto de fazer essa analogia, trazendo essa comparação de que ela é como um tijolo no nosso corpo. É ela que faz construir muitas coisas importantes. E depois da água, a proteína, ela é a substância mais presente no nosso corpo. Então, vejam que se a gente tirasse a água do nosso corpo, conseguisse remover, a substância mais presente seria aí a proteína no nosso organismo. A proteína, ela também participa do transporte hormonal, pessoal, ela tem essa função também. Ela também faz parte da nossa resposta imunológica, porque nós temos as imunoglobulinas, que são proteínas também, e faz parte da resposta imune, né, do nosso sistema imunológico. Então, a gente tem essa ligação, essa conexão proteica com a nossa imunidade. E a proteína, pessoal, ela pode ser fonte de energia, só que ela nunca é a primeira opção do nosso organismo quando ele precisa de energia. Primeiro, sempre o corpo, ele vai preferir usar os carboidratos, depois as gorduras e só por último ele vai optar por usar a proteína como uma fonte de energia. Depois, nas próximas aulas, eu vou fazer umas aulas para vocês aí sobre metabolismo, a gente vai conseguir entender melhor essa questão. Mas para o corpo é muito trabalhoso utilizar a proteína como fonte de energia. A primeira opção de combustível é o carboidrato e depois as gorduras e somente depois as proteínas. Tá? Os animais, eles não conseguem sintetizar todos os aminoácidos que eles precisam para viver. Então nós precisamos buscar através da nossa alimentação esses aminoácidos. Vocês lembram que na última aula a gente falou sobre os nutrientes que são essenciais e os não essenciais e que os essenciais a gente precisa consumir, a gente não consegue, né, sintetizá-los. Aqui da mesma forma, nós temos os aminoácidos que são essenciais e nós precisamos consumi-los para obter. Eles são realmente essenciais, o nome já diz. Eles são muito importantes para a nossa sobrevivência. Nós temos aí alguns tipos de aminoácidos essenciais no nosso corpo, que são os de origem animal e os de origem vegetal. Os de origem animal são aqueles que a gente conhece muito bem, que são os aminoácidos que vêm das carnes, dos queijos, que são os derivados do leite, e os ovos. Então, esses são os de origem animal. E aí nós temos os de origem vegetal, que são as leguminosas, tá? Então, essas vão ter uma menor biodisponibilidade. O que significa isso? Não vai ser tão biodisponível, tão interessante para o organismo a disponibilidade desse aminoácido quanto o de origem animal, que está lá na carne, no ovo, nos queijos, mas ele tem uma porção menor na sua composição de aminoácidos de proteína. Então, um exemplo é o feijão, grão de bico, lentilha, ervilha. Eu deixei aqui uma tabela que ela é muito interessante para vocês conseguirem entender a quantidade de proteínas
para 100 gramas de cada alimento. Então, aqui na tabela, eu deixei alguns exemplos de alimentos e uma quantidade de 100 gramas de cada um desses alimentos, quanto de proteína que vai oferecer a partir do momento que você consumir. Então, digamos que você tenha lá 100 gramas de carne, de bife, tá? Vamos colocar assim mais ou menos uma mão das 100 gramas. Se você consumir isso, você vai obter 22 gramas de proteína dessa quantidade de 100 gramas de carne. Se você consumir 100 gramas, né, um bife de peixe de 100 gramas, você vai obter dessas 100 gramas 18 gramas de proteína, tá? Dessas 100 gramas. Se você consumir 100 gramas de grão de bico, você vai conseguir obter 9 gramas de proteína. Então, vocês vejam que, de acordo com o tipo de alimento, nós vamos ter uma disponibilidade de proteína. Então, nessas mesmas quantidades, nós temos mais ou menos proteína. Vejam que o pão francês, ele tem proteína, mas você vai ter em 100 gramas de pão francês 8 gramas de proteína, tá? Na coluna do meio eu coloquei as calorias para vocês entenderem, para cada 100 gramas, quanto de caloria que esse alimento tem. O que é a caloria, pessoal? É a energia que esse alimento vai te fornecer, ou o teu corpo vai utilizar, se ele sentir que ele precisa, ou ele vai reservar na forma de gordura, tá? Então, pessoal, deixei uma outra tabelinha aqui para a gente entender como que funciona essa relação que a gente chama de relação proteína-energia. Já vou explicar para vocês. Então, vejam, deixei na primeira coluna os mesmos alimentos. A coluna do meio, quanto que eu precisaria consumir de caloria daquele alimento, quanto de energia daquele alimento eu vou ter que consumir para eu ter 20 gramas de proteína. Então, vamos lá. Para eu ter 20 gramas de proteína de carne, eu preciso consumir 122 calorias dessa carne. Então, isso se chama relação proteína-energia. Então, a carne, eu consumindo menos, né, calorias, eu já consigo uma boa porção de proteína. Vamos ver o peixe. Para eu ter, né, no meu corpo 20 gramas de proteína de peixe, eu tenho que consumir 93 calorias de peixe. Então, ele é mais baixo, né, em calorias. Para eu consumir 20 gramas de proteína vinda do grão de bico, eu vou precisar consumir 400 calorias. Olha que interessante. Para eu consumir 20 gramas de proteína do feijão, eu vou precisar consumir 300 calorias. E para eu consumir 20 gramas de proteína vinda do pão francês, eu vou precisar consumir 700 calorias. Então, vocês vejam o quanto é importante a gente entender o que é a relação proteína-energia. Quanto mais proteína um alimento tem, menos calórico, muitas vezes, né, como eu dei exemplo, ele se torna, e ele vai favorecer no processo de perda de gordura, de emagrecimento do indivíduo. Aqui eu deixei um exemplo do que é essa relação proteína-energia quando a gente entende, né? 100 gramas de carne, e aí você vai ter ali 20 gramas de proteína, né? Então dá 2 palmas de mão, mais ou menos. Para eu conseguir essa mesma quantidade de proteína que é tão importante para o nosso corpo, eu vou ter que consumir em média 6 pães francês. E aí a proteína da carne, ela vai me ajudar a emagrecer, porque é baixa caloria, pouco calórico, né? Deu lá 122, vamos ver aqui, 122 calorias, né? Essa primeira imagem da carne. E a segunda, você vai ter aí pelo menos 700 calorias. Então, realmente não seria uma boa opção a gente adquirir a nossa proteína vinda desses alimentos, né? Que são pobres nutricionalmente falando. Então, agora nós vamos ao nosso terceiro macronutriente, que é a gordura. Então, pessoal, as gorduras, elas têm inúmeras funções. Dentre as suas muitas funções, a principal delas é o armazenamento de energia. Vejam que o nosso corpo, ele consegue armazenar a gordura 300 vezes mais do que ele consegue armazenar o carboidrato.
Então, o nosso corpo ele é bem criativo, né? A pessoa que ela tá aí muitas vezes acima do peso, ela tem gordura armazenada em locais que normalmente ela não quer, mas que o corpo entendeu que era necessário. Ela também tem a função de ser isolante térmica, tá? Então, ela é um isolante térmico. Ela tem função de fazer estrutura celular. Ela também tem função hormonal, tá? Ela faz transporte hormonal e de ácidos biliares. Ela também é um veículo importante de vitaminas lipossolúveis. As vitaminas que ela transporta são a vitamina A, D, E e K. Então, vejam que a função da gordura ela é muito importante também para o nosso organismo. Bom, pessoal, do que é formada a gordura? Toda vez que a gente come uma gordura, ela é digerida e ela é absorvida em glicerol e ácidos graxos. E a partir daí são formados os triglicerídeos. E é na forma de triglicerídeo que a gordura é armazenada no nosso corpo. As gorduras, que são os ácidos graxos, elas podem ser saturadas e insaturadas, tá? A gente vai se aprofundar mais sobre isso. Eu vou trazer uma aula para vocês explicando bem sobre o que é uma gordura saturada e insaturada, mas dentro do grupo das gorduras insaturadas, nós temos o famoso ômega 3, tá? Que está contido nos peixes, tá? Principalmente, e o ômega 6, tá? Então, esses dois, eles são os essenciais. O nosso corpo precisa muito para a sobrevivência, pois eles são essenciais. Eu vou fazer uma aula para vocês sobre o medo, a fobia que as pessoas têm da gordura, porque tanto a gordura saturada quanto a insaturada, elas são importantes para o nosso corpo, mas existe uma desproporção hoje em relação ao consumo de ômega 3 e ômega 6. Por quê? Porque o ômega 6, ele vem dos vegetais, tá? Ele vem aí daquele óleo de soja, de milho, de canola. E o que acontece, pessoal? Existe hoje uma desproporção em relação ao consumo de ômega 3, que vem dos peixes, para o ômega 6, que vem desses óleos vegetais, por conta desse uso da indústria em relação ao óleo vegetal adicionado aos produtos industrializados. E o consumo aumentou muito. Então a gente acabou tendo essa desproporção e isso acaba também trazendo prejuízos para a saúde. Em uma próxima aula eu vou explicar melhor isso para vocês, tá bom? Aqui para finalizar, eu trouxe para vocês algo que é interessante para a gente entender sobre essa questão das gorduras, tá? Deixei do ladinho verde as gorduras que são melhores para o nosso organismo e aí essas são as vindas da natureza, tá, pessoal? Então aquilo que a natureza nos deu, que são a banha de porco, óleo de coco, óleo de abacate, os ovos, o azeite de oliva. Isso é uma gordura muito saudável e muito benéfica, né? Se a gente não exagerar no uso, isso vai fazer muito bem, vai trazer muito benefício para a nossa saúde. E logo ao lado, que tem o xizinho vermelho ali, eu coloquei para vocês o que a gente tem que tomar cuidado, que são gorduras que não nos trazem benefícios, pois elas já estão em excesso, adicionadas nos alimentos, e a forma que a gordura foi produzida pela indústria com esses elementos acabou aí tornando essa gordura nociva para a nossa saúde. Então, nós temos aí o que a gente deve evitar: óleo de canola, margarina, óleo de girassol, óleo de milho, óleo de soja. Então, essas a gente deve evitar, tá? A natureza, ela não produz gorduras ruins. A indústria, sim, produz gorduras ruins que são adicionadas a todo momento nos nossos alimentos. Inclusive, pessoal, são essas gorduras que estão aí listadas, né, que em excesso, que não são gorduras naturais, vindas da natureza, que podem trazer riscos, aumentar os riscos de doenças cardiovasculares, trazer riscos para a nossa saúde. Tem uma delas que eu não citei, que é a gordura trans, tá? Essa foi produzida totalmente através da indústria e já está proibida hoje para uso, né, nos alimentos. Então, é uma gordura que não foi citada, mas que existe também e não está mais em uso nesse momento por ter sido proibida, por trazer muitos danos
pro ser humano. Mas então, pessoal, na próxima aula a gente vai entender essa relação do quanto esses macronutrientes, o consumo, a relação de quantidades, o como isso impacta na vida de vocês. Agora que vocês sabem o que são macronutrientes, o que cada um deles faz, qual é a função deles, a gente vai entender como que a gente vai trabalhar isso ao longo do curso com vocês, as quantidades que vocês vão utilizar, né? O que é melhor para vocês e o que traz mais benefícios em relação ao cuidado do diabetes.